RFI Convida. A gente recebe no RFI Convida de hoje o jornalista Fernando Eschenberg, gaúcho de Porto Alegre, que é hoje um dos mais antigos correspondentes internacionais brasileiros. A Eschenberg completa no ano que vem 20 anos fora do Brasil, a maior parte do tempo aqui em Paris, mas também em Washington, onde ele foi correspondente do jornal o Globo, e ele acaba de lançar, entre aspas, um segundo livro compilando as grandes entrevistas com personalidades internacionais que fez durante esse tempo todo. Olá, Fernando, obrigado por vir até aqui. Obrigado pelo convite. Nos seus 2 livros a gente encontra aí entrevistas com personalidades de diferentes meios, né? Mas principalmente artistas. Eu vou citar alguns: a coreógrafa Pina Bausch, o escritor Michel Houellebecq, o músico Michael Stipe, do R.E.M. Tem também muita gente do cinema, né? John Malkovich, Wim Wenders. Enfim, música, literatura, cinema. Que tipo de artista rende as melhores entrevistas? Olha, não, pergunta meio difícil realmente, porque eu acho que não sei se é por área ou por tipo de artista, eu acho que é mais pela personalidade, pela pessoa mesmo, né? E eu acho que muito do feeling que rola numa entrevista, né? Porque às vezes a mesma pessoa com uma vez pode rolar uma super entrevista e depois uma outra coisa não pode rolar tão bem, não sei, depende muito, eu acho que tem tantas assim, né, coisas que influem no que pode rolar uma coisa legal, um papo legal que eu acho que pode ser, tanto que às vezes eu falo assim, tem tantas pessoas que são, né, que estão aí, nesses 2 livros, no primeiro volume tem 27 pessoas, no segundo tem 30, que podem render tanta coisa, mas ao mesmo tempo também tem tantos anônimos que eu já entrevistei nas coberturas pelo mundo que renderam também tanta coisa interessante, quer dizer, eu acho que depende muito, realmente, muito eu acho que é desse feeling que rola, né, entre entrevistador e entrevistado. Eu acho que para muitos desses artistas você foi o primeiro brasileiro, talvez, a entrevistar eles, né? Como é que eles recebem essa ideia de que um jornalista brasileiro está interessado? O que eles falam do Brasil? Como é que é essa coisa? Alguns realmente me disseram isso. Você é o primeiro jornalista brasileiro que eu encontro. E alguns até que confessaram, eu quis realmente dar entrevista porque curiosidade também. Por que você nem sabia que era conhecido, quis saber o que você sabe de mim, o que você vai me perguntar. Inclusive foi engraçado também que o Peter Brook, que é o diretor de teatro, né, inglês, radicado na França há milhões de anos, e que eu acabei entrevistando ele 3 vezes, e quando eu fui entrevistar ele falou, vamos começar aqui agora o processo vivo da entrevista, esqueça as suas perguntas e vamos começar o processo vivo. E ele começou a me fazer pergunta sobre o Brasil, sobre a minha vida no Brasil, sobre o Orfeu Negro, que ele gostava do filme. Não sei. E acontece com frequência isso, que você esqueça a pauta das perguntas que você trouxe e entre digamos, numa conversa informal quase? Acontece, porque realmente é uma preocupação que eu tenho muito de quando eu vou entrevistar alguém, de ler sobre essa pessoa como se eu fosse escrever uma biografia, né, dela. Então, realmente, eu fico naquela angústia, assim, de que aquilo que eu deixei de ler, de repente, aquilo que poderia gerar uma pergunta interessante. Que eu sempre, realmente, essas entrevistas foram às vezes tinha algum gancho, né, que o jargão jornalístico que a gente usa, tinha algum motivo para o que foi publicada naquele momento, naquele jornal, naquela revista. Mas eu sempre tentei fazer um retrato, um portrait mais amplo do personagem. Então eu sempre pegar o passado, o presente, o futuro, pegar coisas do passado que contradizer com o que a pessoa fala hoje, tudo. Então eu sempre ficava naquilo de tentar ler sobre tudo, mas ao mesmo tempo que você prepara. Tem um certo guia ali com vários tipos de questões, mas às vezes a conversa vai para outro lado e tem que deixar aí, né? Porque isso que é o bom. Eu reparei no livro que há entrevistas, claramente, que pela curiosidade jornalística, e há entrevistas pelo teu interesse pessoal, assim. Não é difícil distinguir entre elas. Eu vou citar o exemplo da conversa com a Charlotte Gainsbourg, que é praticamente uma declaração de amor sua. Você fala sobre as vezes que via ela no seu bairro, caminhando antes da entrevista, e a conversa, ela vai para um caminho bastante íntimo, de perguntas, e às vezes você nem pergunta, você fala uma frase e ela continua. Como é que é equilibrar, quando você está ali com a pessoa, o interesse do leitor, o jornalístico, com o seu interesse pessoal, que você quis saber sobre aquela pessoa, ou é o mesmo? Não, eles se misturam, né, muitas vezes, que eu também tento fazer. Quando eu penso num personagem, eu digo, é uma coisa, primeiro vai interessar o veículo, né? Primeiro, que se vai interessar o veículo é porque o veículo acha que pode interessar o leitor do veículo, né? E então tem algum interesse para o público, para algum leitor brasileiro, esse personagem vai ter algum interesse. Já teve gente, agora não vou lembrar que, propôs entrevista, acho que não. Mas para mim interessaria, eu achava que mesmo jornalisticamente interessaria, mas talvez naquele momento para a publicação não interessava. Mas eu acho que eu sempre pensando realmente numa entrevista sendo publicada e uma pessoa lendo isso e achando aquilo interessante, né?
Claro que eu acho que mais do que a pergunta é a resposta que é interessante, né? Que é essa que é o que vale, que não depende de mim. Mas eu acho que a Charlotte, sim, era vizinha, né? Engraçado, até via, ela morava ali perto de onde eu moro ainda hoje. E agora ela mora nos Estados Unidos, né? E cruzava com ela, tudo. Mas ali quando você está na frente da pessoa, às vezes rola uma coisa mais informal, pessoal, e você até aproveita isso para poder abordar outras questões que de repente seria mais complicado de abordar, né? E tem algumas revelações, né? Quer dizer, nas entrevistas, algumas coisas que não que só você soubesse ou só você descobriu, mas que é muito novo para bastante gente. Eu, por exemplo, não sabia que o primeiro amor de Charles Aznavour foi uma brasileira, e ele conta isso. Que outra coisa surpreendente, que revelação você descobriu em alguma dessas entrevistas? Eu também não sabia disso, né? Aí quando eu fui ler a autobiografia do Charles Aznavour, ele fala dessa brasileira que ele foi apaixonado aos 12 anos. E várias outras que eu fui lendo, como eu li uma biografia do Serge Gainsbourg, desse tamanho, são 600 páginas, mais até. Então eu mesmo fui descobrindo, quando eu fui investigar esses personagens, eu descobri outras coisas realmente eu descobri quando eles começaram a contar da vida deles, quando eu fui, né, fazer questões sobre a trajetória deles, sobre o trabalho deles. Agora, não sei, são tanta. Acho que a maioria das coisas que eles acabam falando aqui, realmente para mim foi meio novidade. Eu tenho uma curiosidade que é bastante pessoal, assim, enquanto jornalista, que é como é que você faz para tornar interessante para o entrevistado uma conversa que provavelmente ele já teve com vários jornalistas do país dele e de outros países. Você conversa com gente muito experiente ali, É e complicado, né? acostumada com as entrevistas, né? Como é que você faz aquilo se tornar não chato para eles e algo novo? É Isso complicado, acontece com né? frequência, eu vejo que seus entrevistados riem, se surpreendem com a técnica. Não sei se tem muita técnica, né? Realmente tem muita coisa que é aquele medo de que a entrevista entre no modo automático. No cara às vezes está ali, está lançando um livro, está lançando um filme, está lançando uma peça nova, um show, sei lá, e aí já está acostumado a dar aquelas entrevistas e já vai falar mais ou menos tipo de coisa. E aí, por isso que realmente um pouco o meu, essa minha coisa de tentar ler tudo para tentar dali, tentar puxar, pensar coisas que possam sair um pouco. Eu leio todas as entrevistas que a pessoa deu antes, né, para tentar fazer alguma coisa diferente. Agora, uma coisa realmente que eu acho que realmente funciona um pouco é isso que eu estou falando. Porque muitos entrevistados que eu falei, que eu entrevistei, chegou no final da entrevista, eles me falaram assim, obrigado pela entrevista, né? Eu falei, não, obrigado a você que me concedeu aqui uma hora e meia do seu tempo, né? Eu digo, não, obrigado porque eu acho que você ou já conhecia o meu trabalho ou estudou bastante, porque as suas perguntas foram pertinentes. Eu falei, mas esse é o meu trabalho, né? Eu disse, mas a maioria não faz esse trabalho. Eu acho que tem muita gente também, tem muito jornalista que às vezes vai meio despreparado e que faz aquelas perguntas meio gerais a pessoa sente isso, né? O entrevistado sente, o cara está aqui meio deixando passar o tempo. Eu nunca me esqueço uma historinha bem curta aqui do Bob Dylan, quando ele estava dando uma coletiva lá nos anos 70, acho, e aí tem um repórter, chega ali, né, todo mundo meio sentado, meio no chão, ele numa cadeira, e ele com aqueles óculos escuros, aquela cabeleira, e pergunta, e aí, Bob Dylan, qual é a relação dos Beatles com essa música, né? E aí ele perguntou, dos Beatles é uma música? Não sei, o que você acha? Eu falei, não, mas não é eu quero saber eu quero a sua opinião. Não, mas eu vou te responder, eu quero saber antes o que você acha. Ele falou, e o cara ficou assim, você não conhece os Beatniks? Ele, não, você sabe quem eu sou, minha música? Ele, não. Então o que você veio fazer aqui? Aí ele disse, meu diretor mandou vir aqui e eu vou fazer essa pergunta para você. Então acho que é tipo de um exemplo, né, que, claro, que isso é uma caricatura quase, assim, né, mas eu vejo que muitos entrevistados, às vezes, eles ficam meio, assim, o jornalista tem direito de errar, de não saber coisas, de dizer, isso não sei, desculpe, mas realmente acho que tem muita, essa coisa, eu acho que quando ele vê que você se preparou, você estudou e você sabe quem ele é e realmente está ali interessado nele, quer fazer uma boa entrevista, ele também se dispõe a fazer uma boa entrevista. Qual é a grande entrevista que falta para você, que você quer fazer ainda não? Bob Dylan seria uma. Bob Dylan vai saindo, entre aspas, 3. Talvez, esperemos. Maravilha. A gente conversou com o Fernando Eichenberg, jornalista brasileiro, que está lançando, entre aspas, volumes 1 e 2, quer dizer, um já foi lançado, está lançando o 2. Esses 2 livros você encontra nas principais livrarias do Brasil e também aqui em Paris, na Librairie Portugaise et Brésilienne, ali perto do Panteão.